Municípios cearenses têm até 11 de outubro para responder o questionário do IEGM 2022. O diagnóstico gerado pelo IEGM servirá para orientar as gestões públicas no aprimoramento de suas ações. TCE Ceará participa da auditoria de combate à desertificação do semiárido. A fiscalização faz parte do plano de trabalho da Rede Integrar, composta pelos Tribunais de Contas brasileiros, para a avaliação de políticas públicas descentralizadas. Acontece TV inicia série sobre transparência ativa. Quanto mais transparência, mais a sociedade ganha com essa transparência ativa que nós aqui tanto primamos e tentamos fazer no nosso tribunal. Ensino à distância é tema de debate no Instituto Plácido Castelo. E outros destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá, os municípios cearenses têm até o dia 11 de outubro para enviar ao TCE Ceará as respostas dos questionários sobre o IEGM 2022, ano base 2021. O diagnóstico gerado pelo índice servirá para orientar as políticas públicas municipais. Estão disponíveis no site do TCE Ceará os questionários para preenchimento dos gestores públicos voltado para a construção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM TCE Ceará 2022, ano base 2021. O ofício circular da presidência do TCE foi encaminhado aos prefeitos municipais, com instruções para o preenchimento e envio das informações, conforme explica a analista de controle externo Priscila de Castro, da equipe responsável pelo IEGM. Os municípios receberam o ofício circular 18 de 2022, convocando para responder os questionários. Mas antes dessa etapa, do início, que é agora no dia 12 de setembro, os municípios precisam garantir que o e-mail que está cadastrado no sistema é o e-mail atual que eles recebem as mensagens. Por quê? Porque os links dos 7 questionários vão para esse e-mail única e exclusivamente. É importante que os municípios, os responsáveis, se dirijam até o site do TCE. Lá no jurisdicionado IEGM tem uma planilha que tem todos os e-mails cadastrados. Assim como nas edições anteriores, os formulários devem ser preenchidos pelos municípios de forma eletrônica para as 7 dimensões analisadas. Gestores dos órgãos municipais jurisdicionados ao TCE têm até 11 de outubro para responder os questionários. O Índice de Efetividade da Gestão Municipal é um índice composto por 7 dimensões: educação, saúde, planejamento, gestão ambiental, governança de TI e meio ambiente. É um índice composto e ele mede tão quanto os municípios estão aderentes a essas políticas públicas. Esse índice tem um objetivo macro. Por quê? Porque todos os municípios do Brasil, eles, a partir do mês de março, eles são chamados, convocados a prestar essas informações. O diagnóstico gerado pelo IEGM servirá para orientar as gestões públicas no aprimoramento de suas ações. Após a construção do indicador, cópia do relatório com os resultados é enviado pelo TCE para as prefeituras, Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, de forma a promover a transparência e o acompanhamento dos agentes públicos. O TCE Ceará participa de auditoria operacional em políticas de combate à desertificação do semiárido. A fiscalização faz parte do plano de trabalho da Rede Integrar, composta pelos Tribunais de Contas brasileiros. Questões relacionadas ao processo de desertificação das áreas secas do Nordeste estão sendo debatidas pelos Tribunais de Contas da região. O TCE Ceará participa da auditoria operacional em políticas de combate à desertificação do semiárido. O primeiro encontro presencial, que aconteceu entre os dias 17 e 19 de agosto, na Paraíba, contou com a participação dos servidores Giovana de Jafre e Ricardo Carvalho, da Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2 da Corte Cearense. Durante esse trabalho estão sendo investigadas políticas de meio ambiente, está sendo avaliada políticas de recursos hídricos
a questão também da própria agricultura familiar, né, como subsistência dos agricultores, né, que residem nessas regiões. E também a questão das mudanças climáticas. Então, é uma auditoria multissetorial, além de ser multinível, porque envolve ações do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. A coordenação na região Nordeste é do TCE Paraíba. Também integram a fiscalização os tribunais de contas dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe, com apoio do Núcleo de Supervisão de Auditorias do Tribunal de Contas da União. Nos 2 primeiros dias do evento, foram realizadas oficinas de trabalho para a consolidação da matriz de planejamento de auditoria. O resultado final da auditoria operacional será apresentado no Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrerá entre os dias 16 e 18 de novembro. A fiscalização faz parte do plano de trabalho da Rede Integrar, composta pelos Tribunais de Contas brasileiros, para a avaliação de políticas públicas descentralizadas. O planejamento foi executado totalmente de forma online, com reuniões semanais. Houve um encontro presencial para validação do planejamento e agora vão iniciar as fases seguintes, que se trata da execução propriamente dita e, posteriormente, a emissão do relatório com os achados de auditoria. De acordo com a Organização das Nações Unidas, desde 2000, o número e a duração das secas aumentaram 29%. Até 2050, as secas podem afetar mais de 75% da população mundial. Um número cada vez maior de pessoas viverá em áreas com escassez extrema de água, incluindo 1 em cada 4 crianças até 2040. Entre 1900 e 2019, as secas impactaram 2,7 bilhões de pessoas no mundo e causaram 11,7 milhões de mortes. No próximo bloco do Acontece TV, a gente apresenta o primeiro de uma série de 10 webdocumentários sobre transparência ativa. Voltamos já!